transtorno de déficit de atenção é uma condição que se caracteriza fundamentalmente por dificuldades de atenção, hiperatividade e impulsividade. Estas características, elas podem ocorrer simultaneamente ou, eventualmente, podem acontecer apenas uma ou outra. Há casos em que o sintoma mais marcante tem relação com a desatenção, problemas de memória, desorganização. Em outros casos, a hiperatividade é o que mais incomoda. E nesse caso, ela se manifesta nas crianças. São as crianças que estão mais propensas a apresentarem o TDA. As estimativas são entre 2 a 5% da população. 2 a 5%? 2 a 5%. E são crianças que têm dificuldade no aprendizado ou não? O transtorno de déficit de atenção é uma condição que nós chamamos de base orgânica, ou seja, ela tem a ver com uma maneira característica do cérebro funcionar. No caso destas crianças, ou até mesmo destes adultos, existe uma hipofunção que pode se manifestar como dificuldade de controle da atenção, ou seja, concentração, hiperatividade ou impulsividade. Por que causa isso? Por que essa hipofunção? A origem é um pouco controversa. Existe uma determinação genética muito importante, ou seja, em famílias em que uma das crianças tem déficit de atenção, a probabilidade que se venha a descobrir que o pai, ou a mãe, ou um avô, ou um tio também tem este problema é muito grande. Um outro fator que pode levar ao déficit de atenção são comprometimentos, complicações no momento do parto, como, por exemplo, crianças que nascem com cordão umbilical enrolado. Este é um fator de risco muito importante. A intoxicação por metais pesados. De qualquer maneira, são situações ou são condições que favorecem esta hipofunção nas áreas frontais do córtex cerebral. Considerado um transtorno, ou seja, é algo que pode comprometer significativamente a qualidade de vida das pessoas e, portanto, necessita ser tratado. Nós precisamos... O transtorno pega melhor, então. Nós precisamos cuidar com o que existe ao redor do transtorno de déficit de atenção ou de outros transtornos psiquiátricos. Nós precisamos cuidar bastante do problema do preconceito. É muito ruim quando uma criança fica rotulada ou quando um adulto fica rotulado. Eu prefiro tratar isso como uma condição na qual a pessoa se encontra e que ela pode ser controlada, que ela pode ser melhorada, que ela pode ser aliviada em muitos sentidos. Se a criança não for tratada, o que pode acontecer com ela quando adulto? A primeira coisa que se percebe em crianças é a hiperatividade. A hiperatividade em crianças muito pequenas, ela pode levar a complicações... O que é essa hiperatividade? Primeiro, para que o público entenda. Agitação muito grande, uma criança que tem dificuldade em ficar parada. E não apenas ficar parada ou boazinha, mas é uma criança que sempre corre muito, que escala muito, uma criança que tem uma dificuldade muito grande de permanecer em alguma atividade por um tempo, às vezes 3 minutos ou 4 minutos parece excessivo para crianças com condições muito extremas de hiperatividade. E por conta desta agitação, o próprio convívio familiar fica comprometido, a possibilidade de desempenho acadêmico também fica comprometido. Uma das queixas muito importantes das professoras em escolas são aquelas crianças que têm dificuldade de até permanecer sentada durante uma explicação ou durante uma lição, uma tarefa. Então, a hiperatividade é o sintoma que se percebe mais cedo, porque realmente ele incomoda muito. A questão da distração aparece um pouco depois, é perceptível um pouco mais tarde. Normalmente, quando então ela entra para a escola, isso passa a ser questionado ou passa a ser exigido, se torna mais necessário. Crianças, elas acabam sofrendo
por conta de prejuízos acadêmicos que vão sendo acumulados ao longo dos anos. Então, imagine uma criança que passa um período longo da vida sem se apropriar realmente daquilo que é o objetivo do estudo ou aqueles objetivos em área de aprendizagem. Agora, os sintomas do TDAH, eles podem ser confundidos com outro desvio de comportamento de uma criança? Sim. Sim, o transtorno de déficit de atenção é uma condição muito difícil de se diagnosticar, porque ela pode ser confundida com depressão, ansiedade, outros transtornos psiquiátricos, problemas de aprendizagem também, como dislexia ou transtornos de processamento auditivo. Tem muitas características comuns ao transtorno de déficit de atenção. Então, uma recomendação bastante importante é, se você tem uma criança que tem características comportamentais muito intensas em relação àquilo que é o esperado para a criança, para aquela faixa etária, procure um especialista, procure alguém que possa dar um diagnóstico, porque se esta criança é tratada desde cedo, a probabilidade de que estas intervenções sejam bem-sucedidas é bastante grande. Agora, o TDAH é mais comum ser diagnosticado quando a criança vai para a escola? Quando ela entra na fase escolar? Ou mesmo assim, não falo no ciclo fundamental, até mesmo na pré-escola, no jardim? A primeira queixa, a mais visível, é a hiperatividade. Crianças que não tenham este perfil de hiperatividade, que tenham apenas o perfil da desatenção, isto é capaz de passar desapercebido por mais algum tempo. Os professores têm um papel bastante importante na identificação precoce destes problemas ou de outros problemas também, problemas de aprendizagem ou problemas de comportamento. Os professores, eles têm um papel muito importante na vida das crianças. E os professores têm uma condição real de afirmar se as características daquela criança realmente destoam daquilo que é o esperado para a faixa etária. É claro que nós não podemos ter uma percepção errônea, que todas as crianças deveriam ser absolutamente santinhas, anjinhos, paradinhas, de forma alguma. Porque o que é natural para a criança realmente é que ela tenha muita energia, que ela brinque. Os pais aceitam quando surge um tratamento como esse, quando surge a necessidade no tratamento? Olha, aceitam-se. Aceitam. Pais, quando chegam a procurar ajuda, realmente é porque eles reconhecem que se encontram em uma situação bastante difícil. Então, na verdade, existe essa posição dos pais. E os pais também recebem algum tipo de orientação para tratar com aquela criança depois de um ciclo dentro de casa? Exatamente. É muito importante que o tratamento para o déficit de atenção ele inclua não apenas a criança ou o adulto, mas também as pessoas ao seu redor, tanto pais, familiares, quanto professores e a escola. Mas como vocês chegam nos professores? É mais complicado, um caminho um pouco mais longo, não é? É um caminho um pouco mais longo. Agora, os professores recebem muito bem orientações de profissionais que estão tratando estas crianças, porque da mesma forma como elas causam dificuldades ou constrangimentos em casa, o mesmo vale para a sala de aula. Estas são crianças que muitas vezes comprometem o próprio desenvolvimento da aula, comprometem a própria qualidade do trabalho do professor. Os professores recebem muito bem orientações relacionadas a isso. Agora, Cacilda, adultos com TDAH, como é isso? Dizem que cerca de 50% das crianças que apresentaram TDAH na infância levarão algumas sequelas ou sintomas para a idade adulta. Até um certo tempo, se imaginava que o déficit de atenção passava com a idade. Ou seja, nós tratamos até 12, 13, 15 anos, o déficit de atenção era concebido como um problema de desenvolvimento e que, com o passar dos anos, ele seria superado. Depois o adolescente entrou na linha e... Exato, exato. E o que nós sabemos é que isso não é verdade.
Há uma quantidade muito grande de adultos que sofrem consequências relacionadas a, principalmente, problemas de concentração, foco, memória, agitação. E no caso de adultos, a agitação física desaparece mais facilmente. O que sobra é uma agitação mental muito intensa. Impulsividade também. A impulsividade é uma característica tanto para crianças quanto para adultos. Agora, pode acontecer, por exemplo, do adulto nunca ter tido nada. De repente, chegar aos seus 32 anos de idade, ele começa a apresentar esses sintomas? Olha, neste caso, nós poderíamos dizer com bastante certeza que não se trata de déficit de atenção. Não seria? Não. O déficit de atenção, para que ele seja diagnosticado em adultos, ele precisa, o adulto deveria apresentar os sintomas relacionados ao déficit de atenção. Estes sintomas necessitam mostrar-se com uma certa intensidade. Portanto, para ser diagnosticado déficit de atenção em adultos, é preciso que os sintomas sejam realmente intensos e que eles comprometam a qualidade de vida pessoal, profissional, familiar. É importante também que esses sintomas tenham aparecido de alguma maneira desde a infância. Então, na verdade, seria o caminhar desses sintomas, é isso? Isso, exatamente. E quando um adulto que até a idade, digamos, 30, 32 anos, não apresentou sinal algum de queixas ligadas à atenção, foco, organização, gerenciamento, tomada de decisão, impulsividade, agitação, e repentinamente mostra todos estes sintomas, muito provavelmente há algum outro problema que está mimetizando todas estas queixas. É justamente por isso que nós insistimos que no caso do déficit de atenção é importante que se faça um diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial quer dizer, você precisa compreender o problema, excluir todos os outros possíveis fatores que podem explicar essa situação e, se não houver nada que explique melhor as queixas, portanto, nesse caso se trata de déficit de atenção. Agora, no caso do TDAH, tanto criança quanto adulto, o tratamento demora quanto tempo? Bem, com relação ao tratamento, há algumas alternativas. Como é um transtorno de base orgânica, nós precisamos tratar o cérebro. O tratamento para o cérebro segue basicamente duas linhas fundamentais. A mais tradicional é a medicação. Há medicações específicas para isso, são chamadas... fortes? Não exatamente fortes, mas são medicamentos de tarja preta, medicamentos bastante controlados, são medicamentos considerados medicamentos psiquiátricos. E muitas pessoas se assustam muito com isso. O que é importante saber no caso da medicação é que é uma saída que pode trazer resultados muito importantes, resultados em um prazo de tempo bastante razoável. Muito bem. Essa é uma das alternativas, é um dos caminhos possíveis. Porque como existe uma questão de base orgânica e esta base orgânica é controlada pela medicação, se você não tomar outras providências ou se você não conduzir simultaneamente outros tipos de tratamento, você precisará tomar a medicação para o resto da vida. Existe uma outra alternativa de tratamento para a base orgânica que não envolve medicação, que se chama neurofeedback. É um tratamento bastante recente e ele implica em treinar o funcionamento do cérebro. Ou seja, na medida em que o déficit de atenção se caracteriza por uma condição onde o cérebro pulsa mais lentamente, nós podemos treinar o cérebro a pulsar no ritmo mais adequado, naquele ritmo esperado. Agora, recomenda-se sempre que, uma vez que a pessoa não é exclusivamente cérebro, que ela também receba informações, que ela receba orientações sobre como agir, sobre como se comportar. Muitas vezes você tem crianças com hiperatividade, com impulsividade, e elas podem se beneficiar e muito de treinamentos comportamentais para controle de impulso, para reduzir a agitação, para aprender a pensar antes de fazer, resolver problemas. E são recomendações bastante importantes.
Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Cacilda Amorim, psicoterapeuta comportamental, que esteve conosco falando sobre TDAH, que é o déficit de atenção.